Falar sobre o Manual da Cirurgia Cardíaca Adulto, que recentemente a gente fez algumas revisões, e hoje, na verdade, nosso foco vai ser para apresentar algumas rotinas admissionais que foram criadas e que é muito importante que o corpo clínico ele esteja ciente dessas rotinas para que a gente possa, daqui para frente, receber esse paciente na UTI de acordo com essas mudanças. Bom, primeiramente, quais são os objetivos, né? Qual a importância da gente ter um manual, um protocolo muito bem estabelecido. Hoje, cada vez mais, a gente tem trabalhos bem robustos, mostrando que protocolos pré-estabelecidos, checklists padronizados, eles aumentam a segurança do doente, eles reduzem a variabilidade assistencial, eles vão reduzir taxas de complicação, otimização de recurso hospitalar. Inclusive, eles conseguem reduzir a mortalidade em até mesmo mais de 5%. Outro ponto é que o nosso manejo ele precisa ser cada vez mais efetivo, ser mais rápido, ser precoce, baseado em metas, né? Ser um manejo sistemático. Meta essas que a gente traz ao longo de todo o protocolo e que a gente vai abordar algumas aqui hoje à noite também. Nós, como gestores de cuidado desse doente, principalmente nas 12 horas, as primeiras 12 horas ali do pós-operatório, que seria talvez a fase mais crítica desse paciente, a gente precisa reconhecer a labilidade clínica e hemodinâmica que esses pacientes eles costumam apresentar. Porque o nosso papel aqui é prevenir o surgimento de disfunção orgânica. A gente sabe que as disfunções orgânicas estabelecidas, principalmente nas primeiras 12 horas do pós-operatório, elas vão aumentar a mortalidade desse paciente de forma exponencial. Outro ponto é a redução do tempo de UTI, não só de UTI, mas de internação hospitalar como um todo. A gente consegue reduzir o uso de opioide com ele seus efeitos adversos. A gente consegue também reduzir recurso e reduzir eventos como a fibrilação atrial. A gente sabe que um terço dos pacientes que são submetidos a uma cirurgia cardíaca, eles estão suscetíveis a apresentar fibrilação atrial, seja transitória ou não, e isso aumenta substancialmente o tempo de internação em unidade de terapia intensiva. E a gente tem algumas metas aí para tentar reduzir essas taxas. Onde a gente vai encontrar o manual? Então, lá em Web Documents, vocês clicam no Web Documents, vai aparecer essa página, e vocês podem clicar em acesso anônimo. Assim que aparecer, vocês clicam na Rede Primavera. Eu costumo usar esse filtro, eu digito cirurgia cardíaca e ele já aparece de prontidão o nome manual da cirurgia cardíaca adulto, esse que está em negrito. É um manual que foi construído de maneira multidisciplinar, então é um manual bem extenso. A gente não aborda só questões do pós-operatório, a gente fala desde o pré-operatório, intraoperatório, pós-operatório. Hoje, como eu já tinha comentado, o nosso foco vai ser voltar sobre as rotinas mais da admissão, tá? Bom, o checklist admissional, né, que é um handoff. A gente tem que ter em mente que o Aí, pós-operatório da Ellen, cirurgia... Oi? Alô? rapidinho. Eu achei que era eu que estava sem óculos, fui buscar meu óculos, mas eu tô vendo o seu slide muito turvo. Inclusive, eu até entrei e saí. Eu não sei se todo mundo está vendo, na verdade, a apresentação com slide turvo. Eu não sei. Sim, aqui É, também. é que Sim, o você. slide tá turvo mesmo. Eu não sei se é sua internet que fica com instabilidade, mas eu achei até que era eu sem óculos e eu achei, me fiquei até preocupado, mas não, pelo visto, eu acho que todo mundo está vendo tudo. Eu não sei se vale a pena Pois, você entrar ou sair e entrar novamente. Tá, deixa eu parar compartilhar aqui. Não sei se Maíla, você, Oi? você tem. Veja se você só tem uma rede de internet, Só. né? Que é o Wi-Fi que você está usando. Então tente Uhum. sair e entrar de novo com onde colocou, porque geralmente tem instabilidade na internet quando a gente tem isso nas Deixa eu outras sair. reuniões Só um instantinho. Ou então você vai para mais próximo do do modem. roteador. Isso. E eu achando que minha visão tinha piorado absurdamente, tá vendo? André, como você é o próximo a apresentar, qualquer coisa a gente pode te mandar a apresentação e você vai projetando enquanto ela fala? Pode, pode. Eu Não vou tem mandar agora problema para não. você como plano B. Ainda Deixa... tá turvo? Ainda tá. Tá. Putz.
Ainda tá. Tá. Quando você amplia ela, e aí piora um pouquinho. André, você consegue projetar? Então, Maíla, eu mandei a apresentação para André. Na sequência, com ele, acho que ele pode ir projetando e passando. Certo. Tranquilo. Foi, André. Estou tentando aqui, deu algum erro no compartilhamento aqui da. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Não. Ai, ai, ai. Aí a gente consegue ver sua tela, André, agora. Ó, deixa eu procurar onde é que tá. Aí, Deu certo? deu. Deu certo. E agora tá melhor? Tá sim. Pra mim tá... Agora deixa eu ver onde é que você estava. Acho que você estava por aqui. Aí, aqui, antes. Pronto, Não, Maíla. depois. Aí assim, você pode ir falando e eu vou passando para você. Certo, pode ir pro próximo então. A gente tava no outro. Pronto. A primeira parte da rotina admissional desse paciente vai ser o checklist admissional, que é o handoff. A gente precisa ter em mente que o pós-operatório, ele começa desde o pré e principalmente no intraoperatório. Então, é de suma importância a gente ter um handoff adequado do centro cirúrgico para a UTI. Inclusive, hoje em dia, a gente já tem dados suficientes que demonstra redução de tempo de ventilação mecânica, redução de droga vasoativa, resolução de tempo de choque e melhor efetividade multidisciplinar. Quando a gente fala de particularidade técnica do intraoperatório, a cirurgia cardíaca ela tem um valor muito gritante em relação a outros tipos de cirurgias, digamos assim. Então, é muito importante a gente ter acesso a essas informações, porque a gente já está munido de informação e saber o que esperar, né, tá armado para as complicações aí do pós-operatório imediato. Então, seja uma troca mitral por uma estenose mitral, eu tenho que estar muito atenta a como é que está o ventrículo direito desse paciente, como é que está a hipertensão
pulmonar, como é que ele saiu da SEC, se é uma troca valvar aórtica, esse paciente evoluindo com sangramento aumentado, será que é um paciente que talvez se beneficie de DAVP precoce, porque ele pode ter deficiência ali de fator de Van Willebrand, seja uma Revasc com troca valvar aórtica associada por estenose aórtica, é um paciente que tem mais chance de evoluir com obstrução dinâmica do ventrículo esquerdo, né? Eu tenho que estar muito atento à volemia desse doente, muito atento à parte neurológica também, porque a chance de complicação é muito maior. Então, essas informações elas vão ser muito importantes. Então, nesse checklist, né, vai conter desde o tempo de SEC, o tempo de clamp, a cirurgia que foi feita, o quanto que esse paciente foi transfundido, se foi transfundido, se ele estabilizou, que droga que foi utilizada, em qual vazão, como é o ritmo desse paciente, que ritmo ele saiu em sinusal, ele saiu bloqueado, eu tenho que me preparar para um marca-passo precoce, como é que foi o controle glicêmico desse paciente, qual foi o último horário de antibiótico e, mais uma vez, as dificuldades técnicas enfrentadas. Então, essa é a importância da gente ter esse checklist admissional. Pode passar, André. Pronto, o checklist vocês vão na aba, a gente vai encontrar na aba de avaliação. Lá, quando a gente clicar no tipo de avaliação, descendo um pouquinho a tela, vai ter a admissão da cirurgia cardíaca. Vocês vão selecionar. Pode clicar, André. Passar para o próximo. E vai abrir o checklist ao lado, né? São caixinhas, são bem diretas para a gente ir preenchendo. Eu coloquei essa caixa maior embaixo, que são todas as informações que contém no checklist, né? Que a gente já falou anteriormente. Cirurgia realizada, ritmo de recuperação, sangramento, os balanços desse paciente, o reforço da prota, o HB inicial final, TCA final. Então, todas essas informações, elas vão estar contidas no checklist da admissão. Pode passar, André. Pronto. Existe também um checklist físico que a gente criou, um checklist higienizável para facilitar essa transição ali beira-leito, quando esse paciente chega na unidade de terapia intensiva. Esse checklist vai ficar de fácil acesso ao leito do doente e vai facilitar também a transição dessas informações ali para o TASI posteriormente. Pode passar, André. Como parte da rotina admissional, vai ter a rotina laboratorial desse paciente. A gente acabou estipulando alguns exames obrigatórios básicos que devem ser feitos na admissão e um controle de pelo menos em 6 horas. Claro que isso está sujeito a diversas alterações, vai depender muito de como esse paciente ele vai vir a evoluir, se ele vai evoluir com maior estabilidade, talvez uma necessidade mais precoce, de um controle mais precoce antes das 6 horas, ou até mesmo de outros exames, né? Ampliar um pouco o laboratório desse doente, mas o que não dá é para a gente admitir um paciente e esperar 12, 24 horas para ter exames de controle. É um paciente que requer controles muito finos, com metas de eletrólitos muito bem estabelecidas. A gente deixou isso muito bem descrito no protocolo, principalmente ali quando a gente fala do potássio, do magnésio, do cálcio. Então, principalmente em 6 horas, a gente vai precisar repetir esses exames. Pode passar, André. Para facilitar também otimizar a admissão, a gente acabou fazendo uma prescrição padrão. Então, lá na CPOE, vocês podem ter acesso clicando em adicionar novo, indo em protocolos, vai abrir essa outra página ao lado, e clicando em tipo de protocolo, logo abaixo vai ter protocolo da cirurgia cardíaca, tá? E lá vai ter as principais drogas vasoativas utilizadas, já tem soluções de reposição eletrolíticas também prontas a critério, tem analgesia multimodal, que é o que a gente acaba sugerindo ali no protocolo, vai ter protocolo de insulina também do doente crítico, antibiótico profilaxia e logo abaixo os exames. Acabou cortando um pouquinho ali embaixo, mas são exatamente os exames que a gente colocou como a rotina básica lá da admissão. E, eventualmente, se precisar de outros, a gente vai adicionando. Pode colocar. Bom, ainda fazendo parte, né, da rotina admissional desse paciente, a gente tem que ter controle de algumas coisas, dentre elas os drenos. Os drenos, eles devem ser acompanhados a cada hora nas primeiras 12 horas desse doente. Quando é que a gente pensa em um sangramento aumentado de acordo com o nosso protocolo institucional? Então, se o paciente ele sangra mais de 300 na primeira hora, ou se ele sangra mais de 100 por ml hora, é um motivo da gente acionar a equipe cirúrgica e sinalizar o aumento desse sangramento. Claro, se o paciente também evolui, né, com queda progressiva de HB, com a falência circulatória, com um padrão mais
hipovolêmico, né, hemorrágico, também vai sinalizar. A gente deve ter atenção não só ao aumento da quantidade do sangramento pelo dreno, mas também por quedas abruptas. Se você tem um dreno que está drenando 60 ml hora, passa 2, 3 horas, esse dreno ele não drena nada, e o paciente ele ele começa a evoluir com a falência circulatória, aumento de pressão venosa, arritmia, provavelmente esse paciente ele vai estar caminhando para um tamponamento cardíaco, e a gente também precisa deixar a equipe cirúrgica ciente, tá? Não podemos esquecer e menosprezar a analgesia fixa multimodal. Claro, sempre que possível a gente vai evitar epiode, mas vão ter algumas situações que a gente vai precisar fazer. O que a gente não pode permitir é que esse paciente ele sinta dor. Sentir dor no pós-operatório realmente não é opção, porque a gente sabe que atrasa a mobilização precoce do paciente, vai atrasar tempo de extubação, maior risco de atelectasia, maior risco de delírio. Então, o manejo da dor realmente é indispensável. Quanto à temperatura, a gente tem que atingir as primeiras, a normotermia, né, pelo menos 36, nas primeiras 2 horas ali do pós-operatório. A gente tem que estar muito atento e lembrar que a hipotermia ela aumenta o risco de coagulopatia, de arritmia ventricular, e inclusive ter muito cuidado para o eletro da admissão desse paciente ele não ser feito em vigência de hipotermia. Não é incomum que a gente faça o eletro paciente hipotérmico, ele que tem algum escape ventricular, você repete o eletro paciente já em normotermia e ele não vai ter mais alteração. E o eletro basal dele é aquele, né? A gente precisa garantir que esse paciente esteja normotérmico. Sobre as profilaxias, quando o paciente ele estiver sob ventilação mecânica, não tem muito o que discutir, a gente vai fazer profilaxia para lesão de mucosa gástrica. A quimioprofilaxia no nosso protocolo ficou para ser instituída após a retirada dos drenos, que eventualmente costuma ser nas primeiras 24 horas. O AS para os pacientes que assim precisarem, né, os coronaropatas, nas primeiras 24 horas também, claro, excluindo situações de plaquetopenia ou de distúrbio de sangramento. A estatina ela pode ser começada no pós-operatório imediato, também para aqueles que assim forem indicados. E antibiótico profilaxia, ela ficou como padrão a cefroxima, que tem que ser deixada por pelo menos 48 horas. Quanto ao desmame ventilatório, a gente tem como meta de extubação as primeiras 6 a 8 horas. Se não tiver, obviamente, contraindicação, né? Se é um paciente que está evoluindo com deterioração hemodinâmica, não está com nível de consciência ainda legal, uma hipoxemia ainda importante, uma acidose, não é o melhor momento para a gente extubar. Mas também não dá para esperar que esse paciente ele fique totalmente sem droga vasoativa para a gente pensar em evoluir com a extubação. Se eu tenho um paciente que está sem sinais de hipoperfusão, com doses baixas, né, intolerando ali um desmame mais lento de vasopressor ou inotrópico, que seja, a gente vai suceder a extubação desse doente. E ele sendo extubado, a gente tem como meta ali de sentar na poltrona pelo menos nas primeiras 12 horas e deambular nas próximas 24 horas. Outro ponto importante que também tem que ser seguido, né, de forma rigorosa, de hora em hora nas primeiras 12 horas, é o controle glicêmico. A gente sabe muito bem, já está muito bem estabelecido que hiperglicemia no pós-operatório imediato está relacionado a deficiência de ferida operatória, está relacionado a maior chance de infecção. Então, se eu tenho 2 medidas de glicemia acima de 180, eu vou iniciar o protocolo de insulina venosa do doente crítico. Tá? Pode passar, André. Quanto ao manejo hemodinâmico. Não vai ser o foco de hoje a gente explanar sobre os tipos e manejos de choque circulatório, isso com certeza daria uma aula à parte. A gente acabou fazendo uma aula presencial no dia 16 de outubro, onde a gente abordou as principais causas de falência circulatória nesse perfil de paciente voltado para a nossa realidade institucional, que hoje em dia a nossa principal complicação tem sendo choque vasoplégico e disfunção miocárdica relacionada à SEC, tá? A gente sabe que o paciente que foi submetido a uma cirurgia cardíaca, ele é um verdadeiro desafio bereleito quando a gente se fala de hemodinâmica. Ele literalmente pode coexistir com todos os perfis, né, todos os fenótipos de choque, inclusive com causas mecânicas, onde a gente fala que a gente nem consegue tratar, né, a gente tenta compensar. Nas primeiras 12 horas do pós-operatório, esse mecanismo
esse fenótipo do choque ele pode variar com frequência. Então, não é incomum que a gente receba o paciente com a dose baixa de inotrópico, ao longo das próximas 2, 4 horas, esse paciente ele vai acomodando, ele tem o melhor acoplamento ventrículo ali, arterial com inotrópico, ele fica um pouco mais hipovolêmico, você vai ter que ajustar a volemia desse doente. Depois, o tempo um pouco prolongado de seca, ele vai começar a sobressair, e aí ele entra numa fase de vasoplegia. Então, um doente que tem que ser monitorado beira-leito de hora em hora de maneira frequente, né? Por ser um protocolo, a gente acaba instituindo algumas metas hemodinâmicas gerais, seja de pressão sistólica, seja de saturação venosa central, seja de índice ou débito cardíaco e de sinais clínicos de perfusão e de diurese. Mas a gente precisa ter em mente que cada paciente ele vai ter sua particularidade e a gente não necessariamente vai nos prender a números, né? Se é um paciente que já tinha uma disfunção ventricular crônica, será mesmo que eu preciso esperar uma saturação venosa de 70? Será mesmo que eu preciso esperar ali um índice cardíaco de 2,5 para esse paciente? Esse paciente está em vigência de anemia? Esse catéter está normoposicionado? Então, eu preciso individualizar as minhas metas de acordo com o meu paciente. E no final de tudo, o que é que a gente quer? A gente quer, claro, presumindo que esse paciente ele tem sinais de hipoperfusão, o que eu quero é aumentar a DO2 e a VO2 do meu doente. Se eu aumento, e isso na prática a gente acaba vendo muito pouco, né? O que esses números trazem para a gente, talvez nos auxilie muito mais no manejo, no dia a dia, talvez é como ter meta pré e pós-intervenção. Então, se eu tenho uma saturação venosa, talvez que esteja mais baixo, o índice cardíaco mais baixo, fica difícil, às vezes, eu estimar as pressões de enchimento desse paciente no pós-operatório, nem sempre eu tenho janela ecocardiográfica para eu avaliar as pressões de enchimento, seja com EA, seja com ENIA, nem sempre eu vou ter um Swan-Gun disponível para eu avaliar a pressão de oclusão, para eu saber como é que está a pressão de enchimento desse paciente, então talvez eu tenha que fazer um desafio de volume mesmo. A gente nem sempre vai ter as respostas claras, mas o que eu preciso é ter meta. Então eu faço um volume, esse paciente recuperou, ele aumentou a DO2, ele aumentou o índice cardíaco, a saturação venosa não caiu, né? Aumentou, pelo menos se manteve, talvez ele esteja naquela fase de dependência, eu tenho sinais de perfusão melhor, eu tenho tempo de enchimento menor, o lactato está caindo, então provavelmente eu estou no meu caminho certo, né? Então o que a gente precisa saber de onde eu estou saindo e para onde eu quero ir. E esses valores, esses parâmetros nos vão nos auxiliar nesse sentido. Pode passar, André. A gente acabou criando esse fluxo de choque aí no pós-operatório, mas para tentar auxiliar o raciocínio clínico mesmo, quando esse paciente ele vai evoluindo com a falência circulatória. A gente sabe que a complexidade do doente e do choque circulatório, eles precisam caminhar lado a lado com o grau de monitorização hemodinâmica invasiva, então não foi incomum de a gente receber um paciente ali que a gente estava utilizando talvez um par de gasometria, uma PVC, e esse paciente foi evoluindo com falência circulatória e eu tive que escalonar minha terapia hemodinâmica, eu tive que passar, que hoje, né, na nossa instituição, a gente conta ali com a termodiluição transpulmonar, então, por vezes, a gente vai precisar escalonar. A gente sabe que é um paciente que tem janelas, mais uma vez, de ultrassom muito limitadas, não é comum que a gente consiga ali, talvez, estimar o débito cardíaco pelo VTI, mas também a gente não pode deixar de utilizar os dados de monitorização hemodinâmica básica, que às vezes acaba passando batido, né? Por exemplo, a gente já chegou a ver paciente no pós-operatório com droga vasoativa elevada, com a pressão arterial invasiva no radial. É um paciente que costuma fazer muito vasoespasmo, né? Não só pelo vasoespasmo, mas pela quantidade de vasopressor elevada, ele vai acabar superestimando a pressão sistólica, ele vai subestimar a pressão diastólica, então você vai ter um volume sistólico superestimado desse doente. Nesse doente, a gente tem que dar preferências às linhas arteriais cada vez mais centrais, e também ter atenção à interpretação qualitativa e quantitativa da curva arterial invasiva, né? Não só de todos os dados que a gente já falou no slide anterior, mas como é que está a minha ascensão? Como é que está a minha ascensão da curva da fase dicrótica da minha linha arterial? O meu DPDT está preservado? Não, já está mais inclinado? Como que está o meu nó dicrótico? Ele está muito alto? Ele está muito baixo? Com essas informações também a gente vai instituir se esse paciente está atendendo mais uma vasoplegia, se talvez tenha um componente mais de bomba para a gente atuar. Então, o que a gente precisa é ter metas. Pode passar, André.
Pronto. A gente acabou fazendo também um fluxograma de sangramento excessivo, critérios que a gente já falou anteriormente, né? Se esse paciente sangra mais de 300 ml aí na primeira hora, ou mais de 100 ml a cada hora, a gente tem que ter metas para investigar de onde está vindo esse sangramento excessivo, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo tanta coisa que não se sabe de fato o que é que estava alterado. Antes de tudo, a gente precisa garantir a temperatura. A gente sabe que hipotermia está associado a distúrbio de coagulação. Então, eu garanti uma normotermia para esse meu doente, resolvi a acidose, garanti cálcio, vamos para o próximo passo. Será que tem alguma chance de ter recirculação de heparina? Vou olhar meu TCA, vou olhar meu TTPA. Se assim tiverem alargados, a gente vai pensar em fazer protamina. Não estão alargados. Vamos avaliar plaquetas. Se tiver abaixo de 50 mil, a gente vai transfundir esse doente. Se tiver acima de 100 mil, vamos olhar TP, TTPA, fibrinogênio. Se tem um componente de fibrinogênio baixo, assim a gente vai repor. Senão, a gente pode considerar também complexo protrombínico de preferência. Senão, outra opção seria o plasma. Excluindo isso tudo, tem plaquetas maiores que 100 mil. Não é incomum que a SEC ela produza estados de hiperfibrinólise, e assim a gente pode lançar mão de antifibrinolíticos, ou pensar em disfunção plaquetária em vigência de níveis de plaquetas normais. E aí a gente pode lançar mão do DDAVP. Colocamos uma caixinha ali com algumas situações especiais, acho que eu já tinha até comentado, por exemplo, a estenose aórtica, é um paciente que cursa muito comumente com deficiência do fator de Van Willebrand, então a gente já pensa em fazer DDAVP mais precoce nesse doente. Se era um paciente que usava varfarina ou tinha algum comprometimento hepático, o complexo protrombínico ele acaba às vezes sendo mais bem-vindo de forma mais precoce. Se você tem vigência de uremia, o DDAVP também, ou se é um paciente que fez uso prévio de AS ou inibidor da P2Y12, a gente pode considerar fazer plaquetas, mesmo em vigência de plaquetas numericamente normais, pensando em disfunção plaquetária. Pode passar. É só o número do protocolo, mas a gente já acabou mostrando de encontro o manual. Pode seguir. Esse é só um pós-teste que eu agradeceria muito se vocês pudessem responder. São, acho que 10 perguntinhas, só de marcar. Então, se puder dar um minutinho só para o pessoal responder. Gente, eu vou mandar o link. Aí pode passar para o próximo já para a gente adiantar. Bom, a mensagem final que fica é que foi um manual que foi feito, né, em estratégias baseadas em evidências. Nosso maior objetivo é promover a segurança para esse paciente, é melhorar o desfecho clínico e também otimizar de maneira melhor os recursos, né? E isso, claro, a gente tem que estar revisitando e vendo o que é que a gente pode melhorar cada vez mais. Obrigada.
Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Estamos sim, André. Maíla, como é que você prefere? Que o pessoal tire dúvida, que a gente continue? Você que manda. Se quiser deixar para o final. Pode ser. Então, pessoal, complementando, eu acho que muita coisa a Maíla já falou, lógico. Aqui a intenção da gente não é encerrar o assunto, tá? A gente tem ganhado cada vez mais experiência, né? Principalmente tentando fazer uma coisa multidisciplinar, tá? Vocês perceberam que Maíla falou muito da parte de protocolo médico, mas numa cirurgia de alta complexidade, com grande risco de complicações, não adianta os médicos apenas serem treinados, se a equipe toda, principalmente aquela equipe que está mais próxima do leito do paciente, ela não está entendendo o que é que está acontecendo, tá? Esse projeto nasceu há mais ou menos um ano, quando a gente teve uma transferência das cirurgias cardíacas da unidade São José para o Hospital Primavera. A gente já tinha algumas cirurgias, mas com fluxo bem menor, e que a gente teve o desafio de colocar numa unidade onde tinha poucas cirurgias cardíacas, mas que a gente, Maíla vai apresentar no TCC dela, logo no início de março, a gente teve resultados super interessantes quando a gente envolve todo mundo e quando a gente padroniza o cuidado, tá? Então, muita coisa que a gente vai falar, isso aqui foi um treinamento que a gente fez, que foi o Cardio Day, foi um treinamento super interessante que o pessoal da governança clínica, das coordenações das UTIs, do centro de treinamento do Hospital Primavera fez, em que mobilizou muito a equipe multidisciplinar, justamente para a gente falar um pouco de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E como o Maíla já falou, a intenção é unificar o protocolo de cirurgia cardíaca, não apenas baseado nos cuidados médicos, mas também nos cuidados de forma multiprofissional, direcionar o cuidado de uma forma padronizada e, lógico, promover a melhor assistência aos pacientes. Na ocasião, o nosso cirurgião cardíaco de referência, Dr. Endrigo, ele abordou os diversos aspectos dos procedimentos cirúrgicos, né? Seja de revascularização, cirurgia valvar, cirurgia de aneurisma de aorta, pacientes ou síndromes pós-pericardectomia, paciente com suporte mecânico. E a intenção era a gente fazer um apanhado de como a gente conduzir de forma padronizada e de forma multidisciplinar o cuidado pós-operatório desse tipo de cirurgia, tá? Uma coisa que eu acho que em cirurgias de grande impacto, né, e até de moderados impactos, a gente precisa muitas vezes antecipar as possíveis complicações desses pacientes, tá? Então, se a gente não consegue delinear quais são as possíveis intercorrências que a gente vai ter no intraoperatório, no pós-operatório, a gente não consegue antecipar esse tipo de intercorrência, e muitas vezes, quando a gente vai verificar que o paciente teve algum tipo de complicação, o aumento da morbidade, da mortalidade desse paciente acaba aumentando de forma grandiosa. Então, o que a gente define muitas vezes é que a gente precisa ter tudo preparado, a gente precisa pensar nas possíveis e piores complicações desse paciente, para que a gente consiga monitorar e estar pronto para agir. E uma coisa interessante, é preciso que o técnico de enfermagem, é preciso que o fisioterapeuta, é preciso que o enfermeiro, todos nós sabemos o que é que está acontecendo, quais são os passos que a gente vai tomar, quais são os momentos do pós-operatório que esse paciente está, até para facilitar a nossa comunicação. Então, para a equipe multidisciplinar, para a equipe de enfermagem, a gente começou com a montagem e a preparação do leito. É um leito, eu não vou estar lendo todos os itens aqui que a gente vai ter, mas assim, é um leito que as bombas de infusões contínuas, devem estar preparadas. Normalmente a gente deixa de 2 a 4 bombas já prontas para o uso do paciente. É o paciente que pode vir com sedação, é o paciente que vem com diversos tipos de droga vasoativa, é paciente que vem com soluções de reposição eletrolítica. Então, essas bombas de infusões, elas precisam estar disponíveis na área técnica do leito do paciente. A monitorização hemodinâmica, ela precisa estar preparada para todas as entradas hemodinâmicas, seja capnografia, seja monitoração de PVC, seja monitorização de PAM.
Num paciente que a gente admite com a complexidade que é o pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente não pode, na verdade, estar correndo atrás do nosso rabo. Ah, eu vou pegar o cabo para montar a PAI. Eu vou pegar o cabo porque o doutor André acha que tem que ter PVC. Eu vou pegar o cabo porque eu preciso de uma capilografia no paciente, desse paciente. Todas esse tipo de entrada e monitorização, elas precisam estar prontas antes mesmo de o paciente chegar. Como a Maíla falou, a gente precisa ter as unidades de aquecimento térmico do paciente. Paciente hipotérmico, que normalmente eles vêm hipotérmico do centro cirúrgico, aumenta o risco de bradiarritmias, aumenta o risco de arritmia, aumenta o risco de distúrbio do sangramento, que é uma complicação que pode ser importante e frequente no pós-operatório. A ventilação mecânica, todos os circuitos, todos os ventiladores e todas a monitorização, ela precisa estar disponível para o paciente quando vai chegar. Normalmente, esse paciente vai vir entubado, mesmo com suporte ventilatório mais basal, vamos dizer assim, mas normalmente ele vem entubado. Alguns serviços em São Paulo já traz o paciente entubado, mas não é uma rotina, e também não sei se talvez seja a melhor opção, muitas vezes, para o nosso paciente. O eletrocardiograma que tem que estar pronto, são pacientes que a gente precisa estar monitorando, não apenas pelo monitor multiparamétrico, mas a gente precisa ter eletrocardiograma na admissão e quantas vezes for necessário, se houver mudança do ritmo. Então, todos, seringas, gelcos, eletrodos, sistema de drenagem torácica, pinça, todos esses equipamentos eles têm que estar próximo ao leito. Antigamente, a gente montava muito uma mesa com todos esses materiais. Essa mesa já ficava disponível no leito. Lógico, hoje a gente conta com farmácia dentro da UTI, com o sistema de retirada, mas a gente ainda prefere que alguns desses materiais sejam de fácil acesso ao nosso paciente. Como disse, são pacientes muito complexos, com alto risco de complicações, e que as identificações dessas complicações e as intervenções, elas precisam ser o mais rápido possível. Então, do lado da nossa mesa, nós temos frascos de soluções de ringue lactato, de soro fisiológico, que a gente possa utilizar e abrir o mais rápido possível. A gente precisa ter suaves de clorexidina e de álcool. Isso é super importante, que a gente vai falar um pouco lá na frente, sobre a manipulação desse catéter. A gente já precisa ter as possíveis medicações sedativas e vasoativas, principalmente quando a gente recebe o paciente que vai fazer essa transição. Soros, luvas estéreos, equipos de bomba, sonda nasogástrica, gelco. A gente precisa, como eu disse, antecipar o cenário desse paciente e ter esses materiais o mais facilmente disponível. Isso aqui é só uma identificação de como poderia ser montado o leito. Está aqui a nossa bomba pressora. Lembrar que a gente vai usar a bomba pressora tanto para pressão arterial média, pressão arterial invasiva, como para motorização da PVC. Tá? A gente tem as bombas de infusões, então várias soluções que a gente vai utilizar no paciente. Monitorização multiparamétrica com todos os canais disponíveis para esse paciente. A régua de gases com frasco de aspiração, sistema de aspiração de dreno, tudo já testado para que a gente não perca tempo quando for admitir esse paciente. Ventilador testado, estetoscópio. E tem uma coisa super importante, né? A despeito que talvez não seja uma prática comum, as primeiras 6 a 12 horas do paciente de cirurgia cardíaca são cruciais em termos de estabilidade hemodinâmica, em termos de estabilidade elétrica, e muitos serviços recomendam que o carrinho de parada esteja muito próximo do leito, justamente para que a intervenção seja o mais rápido possível. Aqui só o nosso monitor paramétrico, tá? O sistema de dreno, existe alguns locais que tem dreno com sistema de desobstrução ativa, que é esse primeiro aqui colorido, que não é o nosso caso. Nosso é um sistema de aspiração contínua, algumas vezes vem mediastinal, algumas vezes vem mediastinal e pleural. O mais importante é que se mantenha a permeabilidade adequada e que a gente consiga fazer a quantificação de horário. Maíra já falou quais são os triggers que toda a equipe, não só a equipe médica, né? Imagine que você tem 300 ml de uma drenagem sanguinolenta ali pelo dreno, o técnico pode afirmar, o fisioterapeuta, se tiver e conhecer quais são os nossos critérios, pode avisar. Então, assim, todo mundo precisa estar falando a mesma língua e antecipar complicações, tá? A admissão do paciente é um momento dos mais críticos, né, que a gente pode ter. Maíra chegou a falar que já tem trabalhos, evidências científicas, que o handoff, não só para a cirurgia cardíaca, mas para todas as cirurgias de alto risco, ele é super importante, inclusive os handoffs não estruturados, handoffs, na verdade, de formas fragmentadas, aumenta a incidência de eventos adversos
em qualquer tipo de cirurgia. Então, a gente precisa, e muitas vezes a gente já é comunicado junto com a equipe cirúrgica, quais são os dados do paciente. A enfermagem já tem uma coleta de dados de visita pré-operatória desses pacientes, principalmente quando os pacientes já são internados previamente, né? A gente tem o recebimento de informações cirúrgicas do paciente e compartilhamento com a equipe multiprofissional. A gente ainda tem o médico passando informação para o médico, o anestesista passando informação para o médico, a enfermagem do centro cirúrgico passando informação para a enfermagem, mas o mais importante, como eu vou ressaltar, todos precisam conhecer todas as informações do paciente. Aqui não existe a parte do médico, aqui não existe a parte da enfermagem, aqui não existe a parte da fisioterapia. Aqui existe um cuidado coordenado e multidisciplinar do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Ajustar a disposição dos equipamentos de acordo com as informações recebidas. Então, é aquela coisa de preparar o leito, eu já sei onde vai ficar meu monitor, eu já sei onde vai ficar meu ventilador, eu já sei onde vai ficar meus pressurizadores, porque naquele lado é que vai estar a pressão arterial invasiva, é onde vai ter o catéter central que eu vou monitorar o PVC. Tudo isso tem que estar pronto antes de chegar. O leito é encaminhado ao centro cirúrgico, né? Normalmente os leitos da terapia intensiva são encaminhados justamente para diminuir a transição de maca do paciente, da maca cirúrgica para uma maca, e quando chega na UTI, de uma maca para outra maca na UTI. Então, normalmente, os leitos são disponibilizados, e aí a equipe do centro cirúrgico transporta o paciente até a UTI, quando todo mundo já está preparado. Na admissão do paciente, a fisioterapia vai conectar ele no ventilador, da melhor forma possível, e baseados nos dados da fisiologia respiratória que o anestesista passou. O pessoal de enfermagem vai conseguir monitorar a parte de infusão de droga, a parte de monitorização eletrocardiográfica, de capnografia, de saturação venosa, organizar medicamentos e geradores de marca-passo, organizar, zerar e já deixar disponíveis os catéteres de motorização de pressão arterial invasiva e pressão venosa central, para que os dados, na verdade, de monitorização já estejam disponíveis para análise da equipe como um todo, e conferir a vazão de fluidos e medicamentos que estejam sendo administrados. Atenção! Nem sempre a concentração das drogas utilizadas no centro cirúrgico são as mesmas das concentrações de drogas utilizadas como padrão nas unidades de terapia intensiva. Então, a gente precisa parar de passar as informações que o paciente está tomando 10 ml hora de dobuta, 15 ml hora de noradrenalina. A gente precisa, na verdade, identificar qual a microgramagem por quilo por minuto, ou se a gente for, na verdade, não tiver calculado esse tipo de concentração, que a gente passe qual é a concentração da solução que a gente está administrando, para quando a gente, na verdade, fizer as modificações para soluções padrões da unidade de terapia intensiva, a gente não tenha nenhum tipo de evento adverso relacionado a medicamento. Então, a gente precisa, a Maíra já colocou, não vou estar me aprofundando, das intercorrências cirúrgicas anestésicas. Nós, como equipe multidisciplinar, a gente precisa incorporar que essas informações não são meros protocolos que vão ficar no prontuário, que, na verdade, muitas vezes eu vejo gente ouvindo e anotando, e se você perguntar o que é que ele está anotando, muitas vezes não sabe o que é que está anotando, mas aquelas informações são super importantes para que eu consiga prever quais são os possíveis, na verdade, o desenrolar do pós-operatório do meu paciente. É um paciente que sangrou muito, eu tenho que ficar de olho na hemodinâmica e no sangramento. É um paciente que teve um tempo de SEC, um tempo de clamp mais prolongado. Eu preciso entender que esse paciente tem uma maior probabilidade de fazer uma síndrome vasoplégica no pós-operatório, talvez fazer uma síndrome de baixo débito de disfunção cardíaca, tá? Realizar o eletrocardiograma, a Maíra colocou um ponto super interessante. Muitas vezes o paciente até demora para aquecer, mas Maíla colocou um ponto super interessante. Cuidado com as alterações eletrocardiográficas no paciente que estão hipotérmico. Realmente, existem alterações eletrocardiográficas que podem aparecer, ondas J de Osborne, aumento de QT, algumas alterações ali, que não necessariamente refletem a condição do paciente, mas talvez a hipotermia do paciente. Quando esse paciente aquecer, talvez mereça realmente um novo eletro, e eu não pensar que teve alguma alteração ali em termos de proteção miocárdica, alguma coisa assim. Avaliar a permeabilidade dos drenos, avaliar as condições cirúrgicas e averiguar o nível de consciência e sedação e principalmente o nível de dor do paciente. Aqui só um esquema que a gente já está acostumado de pressão arterial invasiva, pressão venosa central. Maíla colocou um ponto super interessante. Quanto mais complexo o meu paciente,
quanto mais necessitando de droga vasoativa, muitas vezes talvez eu precise tirar essa PAI da artéria radial do paciente e colocar numa femoral, tá? É uma coisa que a gente vê ainda pouco na prática, esse tipo de forma de pensar, mas quanto maior a quantidade de droga vasoativa, a gente perde a acurácia da artéria radial, e normalmente esses pacientes vêm com pressão arterial radial, tá? Não é errado, ok, mas se eu tiver um paciente que está ficando cada vez mais complexo, talvez eu precise mudar o sítio de monitorização da pressão arterial. Monitores de débito cardíaco, normalmente na rede Primavera a gente tinha ou tem, não sei como é que vai ficar, mas a gente tinha o volume view, né, que alguns pacientes vinham, normalmente a gente programava junto com a equipe cirúrgica, tá? Mas o volume view está saindo, ou já saiu do mercado, né, mas o nosso coordenador, inclusive eu já tinha visto ali, talvez a gente tenha novidades aí em termos de uma monitorização diferente aí de monitorização hemodinâmica, talvez o Hemosfir faça parte do nosso arsenal. Não se preocupe, que lógico que se aparecer novos métodos de monitorização, cabe a gente treinar a equipe para que a gente consiga alinhar da melhor forma possível. É mais raro, pelo menos no nosso contexto, pelo menos não tenham visto com frequência balão intraórtico, pelo menos na unidade ali Jardins, não sei na unidade de São José se é com maior frequência ter balão intraórtico, mas é um tipo de suporte mecânico, né, que serve para tentar auxiliar o suporte cardíaco para um coração que entrou em falência e não consegue manter o débito cardíaco. Aqui está o protocolo de transferência de cuidado, né, que Maíra já falou, já está no TASI, existe um papel plastificado para facilitar. Então, todas essas informações são importantes para que eu consiga, através dessas informações, antecipar situações no meu pós-operatório. A despeito do lançamento no TASI do nosso balanço hídrico, nós colocamos uma ficha em separada, né, à beira-leito, que a gente consiga visualizar a monitorização dos sinais vitais a cada hora do paciente, principalmente nas primeiras horas, tá? Eu não posso considerar que o paciente teve, sei lá, 300 ml em 12 horas de sangramento, mas aí o paciente não tinha sangrado nada e na última hora ele sangrou 300. Então, essa monitorização, principalmente o débito do veno, principalmente o débito urinário do paciente, ele precisa ser feito e visualizado a cada hora. Lembrar, nós não estamos numa enfermaria para considerar os sinais vitais das últimas 24 horas. Nós estamos numa unidade de terapia intensiva, em que, teoricamente, ele está ali para monitorizar a parte de fisiologia hemodinâmica, respiratória, neurológica, de forma mais frequente. E nas primeiras horas do cuidado do pós-operatório de cirurgia cardíaca, essa monitorização, visualização e intervenção, ela deve ser feita a cada hora, tá? A laboratório imagem, Maíla colocou algumas coisas, então fazer o eletro, só cuidar ali com a questão de alterações eletrocardiográficas relacionadas à hipotermia, fazer a radiografia de tórax no leito para ver localização de dreno, localização de catéter central, ver qualquer tipo de complicação, né? Tem os laboratórios que já tem no TASI a forma protocolar. Lembrar, hemograma e gasometria, principalmente em paciente que tem resquício de sedação, principalmente em pacientes que estão hipotérmicos, nas primeiras horas podem estar normais e isso não reflete a real condição clínica do paciente. A hemoglobina ela pode demorar 3 a 4 horas para cair. O lactato, né, por um desequilíbrio entre oferta e consumo, se eu tenho, na verdade, o consumo diminuído pela hipotermia, se eu tenho um consumo diminuído pela sedação, talvez o desequilíbrio, uma baixa oferta de oxigênio pode não ficar muito claro nos primeiros exames, e não é infrequente pessoas dizer, mas o paciente estava com lactato bom na primeira gasometria, o paciente tinha uma hemoglobina boa, né? Isso não reflete necessariamente, talvez, uma condição do final da cirurgia que o paciente possa ter complicado. Por isso, a importância de seguir um protocolo. Coletar a gasometria de hora em hora até estudar, depois de 3 horas, coletar o lactato. Recentemente, a gente foi questionado de manter a gasometria de hora em hora. É um questionamento que é válido até parte, tá? Inclusive, foi uma sugestão da equipe de Dr. Endrigo de manter essa gaso. Ok, e tem um racional. Como eu disse, o paciente chega hipotérmico, o paciente chega sob resquício de sedação, talvez a gasometria inicial, ela talvez possa ter poucas alterações.
à medida que a sedação do paciente vai saindo, à medida que o paciente vai acordando, à medida que o paciente vai aquecendo, nós temos alterações microhemodinâmicas e posteriormente macrohemodinâmica muito importante. Então, se eu não tiver a rotina de coletar a gasometria de hora em hora, provavelmente essas alterações vão demorar para ser visualizadas. Se eu não consigo visualizar as alterações, minhas intervenções vão ser atrasadas e pode ser que, na verdade, as minhas intervenções sejam realizadas no momento em que as disfunções orgânicas estão instaladas, tá? Importante, e aí, novamente, isso aqui não é para a equipe médica, não é só para a equipe de enfermagem, a fisioterapia talvez menos em termos de manipulação de catéter. A gente teve um caso de uma infecção primária de corrente sanguínea. Lembrar que a gente está coletando exames, lembrar que a gente está coletando gasometria, lembrar que a gente está fazendo infusões frequentes e trocas frequentes de fluidos. Então, a manipulação nas primeiras 6 a 12 horas do paciente com cirurgia cardíaca, ela é muito intensa. Então, se ela é muito intensa, a gente precisa, na verdade, ainda ter uma vigilância maior na manipulação do catéter. Aqui eu trago a instrução de processo do PROAD SUS, que eu acho que ela é muito bem didática, tá? Então, quando eu for manipular o catéter, eu preciso higienizar as mãos, né, com álcool ali, com preparação alcoólica durante 20 a 30 segundos de forma adequada. Eu preciso, na verdade, utilizar técnicas assépticas. E mais importante, não é, e eu já vi residentes e médicos coletando gases de forma inapropriada, tá? Toda vez que eu manipular o hubzinho de conexão, seja da PAI, seja do catéter central, para coletar gasometria arterial, para coletar gasometria venosa, para manipular PVC, não é muito nosso caso, mas de outros locais, para manipular o PVC. Toda vez que eu fizer a manipulação dos hubs, dos conectores, eu preciso higienizar com suave alcoólico. Eu preciso higienizar minhas mãos para fazer esse tipo de manipulação. Seja para coletar uma simples gasometria, seja para coletar ou infundir qualquer tipo de droga. Então, eu higienizo as minhas mãos, eu preparo e coleto a gaso, eu higienizo minhas mãos, eu higienizo o conector, eu faço a coleta do material que eu quero, seja para exame laboratorial, seja para as gasometria, volto a higienizar novamente o conector e volto a higienizar as minhas mãos, tá? Lembrar que isso é um cuidado de todos, por isso a importância dessa discussão multidisciplinar. Só passando rápido, a analgesia, Maíla já falou, a nossa intenção é deixar sem dor. Eu ainda acho que há um conceito muito equivocado de poupar opioide como, na verdade, não dá nada para o paciente. Né? Não é infrequente a gente dizer, não, estamos num conceito de poupar opioide, mas a gente não tem estratégia nenhuma de deixar o paciente sem dor. Achar que, na verdade, eu vou poupar opioide e vou deixar o paciente com dor é a melhor estratégia. Não. Lógico, eu vou ter estratégia, talvez discutir com a equipe anestésica para fazer bloqueio, para fazer qualquer tipo de catéter peridural que eu possa poupar opioide. Vou tentar deixar o mínimo de sedação possível, mas o mais importante é deixar esse paciente sem dor. Maíra já falou todas as complicações que podem acontecer quando o paciente não tem um controle de dor no pós-operatório adequadamente controlado. E outra coisa, controle de dor não é só da equipe médica, inclusive em outros hospitais, talvez com a estruturação de equipe diferente da nossa, quem faz a analgesia, ou quem faz o controle do protocolo de dor é a equipe de enfermagem. Então, se o paciente está com dor, está desconfortável, a fisioterapia pode trigar o médico para ajustar a analgesia, a enfermagem também pode trigar o médico, tá? Então, todos nós, como membro de um único processo de linha de cuidado, a gente pode trigar e tentar melhorar a analgesia desse paciente. Aqui só a analgesia, as escalas que a gente pode utilizar, se o paciente está entubado, não consegue dizer qual é o grau de dor, como é que está a expressão facial desse paciente, como é que está a contração de membros, como é que está, na verdade, a adaptação desse paciente do ventilador, e a gente pode inferir se esse paciente está com maior ou menor grau de dor. Então, as metas hemodinâmicas, Maíra, eu acho que falou super bem. Não tem como a gente colocar todas as situações variáveis que podem acontecer e todas as combinações. Isso é uma coisa que a gente tem que estar até revisitando, enfim, é muita discussão fisiológica à beira-leito, mas serve como, na verdade, um orientador daqueles que estão fazendo o pós-operatório.
né? A gente tentar manter uma PAM ali em torno de 60 e 70, evitar tanto hipotensão como hipertensão, que pode aumentar o risco de sangramento, tentar manter ali uma PVC de 8 a 12. A gente sabe que a PVC ele não reflete fluido-responsividade, isso é uma orientação geral. A PVC pode, na verdade, nos dar outros tipos de acoplamento ventricular arterial mais importante. O débito cardíaco, se a gente tiver um monitor de débito cardíaco, muitas vezes o VTI ou análise do débito cardíaco via ultrassonografia fica mais difícil. E tem todos os outros parâmetros que a gente tenta atingir nas primeiras horas do pós-operatório. O cuidado do dreno, tá? Aqui está uma configuração do dreno. É importante estar mantendo o selo d'água padronizado, porque todo mundo sabe quanto é que tem ali. A gente já tem essa padronização. E quais são os cuidados com o dreno? Quantificar de hora em hora durante as primeiras 12 horas, quantificar a cada 2 horas depois de 12 a 24 horas, principalmente se diminuir o sangramento. Nas últimas não, acho que as cirurgias que eu, Maíla, Tamara, a gente acabou pegando desde o ano passado, praticamente a gente não teve sangramento mais importante no pós-operatório, não foi uma complicação que a gente acabou tendo, acho que Maíla vai apresentar quando apresentar o TCC dela. Então, manter o frasco de drenagem sempre abaixo do nível de tórax, né, para a gente não estar retornando soluções para dentro do tórax do paciente. Esvaziar, a gente esvazia a cada 24 horas, a gente troca o selo a cada 24 horas. Mais importante, eu não vou esperar 24 horas para saber qual é o débito do dreno. Quando eu falo em débito, eu falo em 100 ml por hora, eu falo em 300 ml na primeira hora. Então, a cada hora eu tenho que saber o quanto que está saindo ali do meu dreno, anotar o volume, né, naquela folhinha à parte, depois a gente joga para o sistema, mas mais importante, não só o volume, é o aspecto que está saindo do dreno. Se for sangue vivo, provavelmente é um sangramento ativo ali. Se for um sangue mais misturado com líquido, talvez ali, na verdade, o paciente já está com uma diminuição do sangramento. Sinais de alarme, aqui está errado, 300 ml na primeira hora, depois 100 ml por hora após a segunda hora. Lógico, queda significativa do HB tem que, na verdade, chamar a atenção, lembrar, o HB pode demorar para cair, tá? Então, na verdade, as primeiras alterações de uma hemorragia mais importante, não só a parte do dreno que está drenando a cada hora, mas sinais de instabilidade hemodinâmica, e a gente precisa ir atrás das possíveis causas, porque a hemoglobina pode estar normal e só alterar depois de 4 a 6 horas, né? Glicemia, o controle glicêmico é outra coisa, a gente tem um protocolo, lembrar que esses pacientes muitas vezes estão vasoconstricto, estão com a perfusão inadequada, muitas vezes estão com drogas vasoativas, vasoconstrictoras em doses elevadas, então a perfusão da pele fica prejudicada e nas primeiras 24, 48 horas, muitas vezes a gente precisa de insulinoterapia venosa, com controle padronizado, com glicemia de hora em hora, que pode ser facilitada ali pela gasometria do paciente. Aqui está a nossa rotina de orientações em relação à admissão do leito, certificar que o paciente esteja aquecido com manta térmica, radiografia, exame laboratorial, eletrocardiograma, as gasometrias arterial e venosa, avaliar se o marca-passo está pronto ali para qualquer coisa que pudesse utilizar, sinais vitais a cada hora, por 12 horas, lembrar que não é só a enfermagem a notar, é que qualquer alteração a cada hora ali eu preciso identificar para tratar mais adequadamente o meu paciente. O dreno ali, a manipulação é privativa ali do enfermeiro, então ele vai realizar o débito impresso a cada hora, principalmente nas primeiras 6 horas, e se tiver qualquer tipo de drenagem mais importante, vai se comunicando com a equipe como um todo, né? A gente tem o trigger ali de comunicação com o cirurgião, né, um sangramento na primeira hora maior do que 300 ml, sangramentos consecutivos maior do que 100, a gente avisa a equipe cirúrgica. E o mais importante, para finalizar a nossa discussão, essa é uma construção com várias mãos, como Maíla comunicou. A Rede Primavera está crescendo em número de cirurgias cardíacas, né? Já falei com o Endrigo, já falei com o Ricardo, que a gente precisa puxar um pouquinho para a nossa unidade de Jardins algumas cirurgias cardíacas, mas como vocês perceberam, tanto na apresentação de Maíla quanto na minha apresentação, que é necessário que todos nós falemos na mesma linguagem, que seja, na verdade, uma construção multidisciplinar, que todos nós possamos ser vigilantes de todos os passos importantes e que a linha de cuidado de cirurgia cardíaca
ela começa como uma multifase no pré-operatório. Normalmente a gente acaba da UTI não tendo contato, mas assim, medidas poupadoras de transfusão, controle glicêmico pré-operatório, fazer o screening e avaliação dos riscos pré-operatório muito adequado desse paciente. No intraoperatório, a gente precisa ter uma conversa, um alinhamento com a equipe cirúrgica e a equipe anestésica, né? Tempo de campamento, como é que foi a ventilação no intraoperatório, quanto é que foi a canulação desse paciente, né? A gente precisa já começar e discutir a monitorização hemodinâmica já no intraoperatório desse paciente, é uma fase fundamental. No pós-operatório, extubação precoce, analgesia multimodal poupadora, mas não excluída ao opioide desse paciente. A gente tem as últimas cirurgias tendo vou até falar uma velocidade, mas é que a gente chama de conceito fast track, bem importante. Com 2 a 3 dias a gente tem dado alta da UTI, com 24 horas o paciente está caminhando, praticamente já desinvadido na unidade de terapia intensiva, tá? E o pré-operatório é um engajamento multidisciplinar de todos, e que à medida que os casos forem acontecendo, é importante a gente ter debriefing, né, desses pacientes, e principalmente a gente vai criando experiência, a gente vai otimizando nossos cuidados, a gente vai moldando tudo que foi discutido à medida que a gente for discutindo para melhorar o nosso processo assistencial. Acho que é isso. Muito obrigado. Pessoal, eu acho que é isso. Maíla, tem mais alguma coisa para compartilhar? O pessoal tem alguma dúvida em relação ao que a gente está tentando fazer como equipe multidisciplinar? Eu acho que ainda tem muita conversa, tem muita coisa. Isso aqui é só um protótipo inicial. Eu acho que tem coisas de motorização hemodinâmica que talvez mudem um pouco em relação a isso. Eu acho que a gente teve uma experiência muito boa de junho, julho para cá. Acho que foi super interessante, né? Acho que, não sei se Rodrigo está aqui ainda, mas ele ia entrar. Ele pode falar aí da nossa experiência. Eu acho que a gente está aqui todo mundo com um objetivo, acho que muito bem claro, que é prover a melhor assistência para o paciente. Então, lógico que cada um vai ter suas dificuldades, a gente vai ter nossas falhas, mas eu acho que todo mundo, na verdade, um segurando a mão do outro e eu acho que discutindo de forma respeitosa, tranquila e pensando na melhoria do que a gente está fazendo, eu acho que a gente consegue ter um crescimento vertiginoso no nosso serviço. Eu acho que as meninas e o pessoal que está se formando, não só no Primavera, mas também no Cirurgia, são pessoas que eu acho que vêm a contribuir bastante, principalmente nessa fase de aposentadoria que eu estou tentando entrar. Maíla, alguém falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente está aqui à disposição. Acho que são muitas coisas que podem estar, é um protocolo extremamente complexo, que na verdade a gente pode até estender, lógico que a cirurgia cardíaca tem essas particularidades, mas claramente a gente pode estender isso para qualquer tipo de cirurgia, viu? A linha de cuidado cirúrgico, de cirurgia de alto risco, inclusive eu convido a todos para o dia 28/2, lá no auditório da Copanest, é um sábado, nós teremos o nosso primeiro simpósio de cirurgia de alto risco e que realmente todos esses pontos que a gente está discutindo para cirurgia cardíaca, a gente pode levar para cirurgias vasculares, para transplante, para cirurgias oncológicas, né? E o objetivo sempre é ter uma linha de cuidado muito mais bem estruturada para ter os melhores resultados possíveis. Acho que Rodrigo quer falar. Rodrigo, está aberto para tu. Oi, pessoal, eu perdi algumas partezinhas aí que eu precisei sair e voltar por conta da área. Mas agora eu dei uma paradinha aqui e eu escutei boa parte agora da sua apresentação. Então, André, para a gente, da gente como a cirurgia cardíaca, a experiência foi muito boa também. Aquela história, o que aconteceu de ruim não foi questão de coisas graves, foram besteirinhas que aos pouquinhos a gente foi ajeitando. Com o passar do tempo que a gente foi aumentando as cirurgias, aqueles deslizezinhos passaram a não existir mais, certo? Então a gente melhorou muito realmente isso aí, como a gente tinha
percebido, como a gente veio percebendo, na verdade. A questão de trazer mais cirurgias para o Primavera, eu concordo com você plenamente, mas aí não depende só da gente da cirurgia, depende da diretoria do hospital, por conta de questões de convênio, aí fala que o Hospital do Coração tem uns convênios mais em conta, não sei o que, e termina que estão indo todas as eletivas para lá. Inclusive, até sugerir aquela situação, né, de botar o SUS lá e trazer os convênios todos para o Primavera. Não sei se isso seria viável, mas para a gente também não teria nenhum problema. E eu tenho muito a elogiar a equipe. Graças a Deus aí as coisas evoluíram muito bem e tenho que elogiar todos vocês aí. Muito obrigado aí por todo o apoio de sempre e que aos poucos a gente vai melhorando cada vez mais. Quem sabe, eu sei, na verdade, eu fico repetindo essas coisas para ver se uma hora dá certo. Eu sei que tem as questões administrativas, mas como a gente está montando, e assim, a teoria está feita, o manual está feito, o trazer está preparado, mas lógico que, na verdade, a gente vai ganhando expertise à medida que as cirurgias forem aparecendo, e você falou uma coisa muito clara. Existem alguns deslizes que a gente vai, na verdade, ajustando, e mais importante, teve deslize, teve alguma coisa que falhou um pouquinho que a gente poderia modificar, a gente vai discutindo, vai fazendo debriefing, e, na verdade, para o próximo caso, a gente já vai com essas modificações já realizada, as nossas 3 ou 4 últimas cirurgias, as cirurgias correram assim, muito bem. Inclusive, acho que essa semana vai ter mais uma cirurgia lá no Primavera. Mas é isso, é Que é a construção coronária. desse. É uma construção de serviço, é uma construção que a gente precisa estar o tempo inteiro vigilante, revendo os processos, mas eu acho que está todo mundo engajado em prover a melhor assistência possível. E quando a gente está com todo mundo alinhado, né, independente de qualquer coisa, a gente começa a ver, na verdade, os pequenos deslizes e as falhas, ou não como culpabilização, responsabilização de um ou de outro, mas como, na verdade, oportunidade de melhoria para que na próxima vez não acabe acontecendo. Acho que a nossa suprema diretora, minha futura, mentira, futura chefe, a Isabela Rezende, quer Deixa eu só falar. falar. Deixa eu falar só mais uma coisinha aqui rapidinho, André, antes de Pode falar. sair aqui. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Dr. Teles aí, como ele vem falando, ele acabou a fase dele de transição e agora ele está numa fase de tutor, certo? Então ele está responsável agora mais, vai ficar mais responsável um pouco pela parte da residência aí, da cirurgia cardíaca da gente, e ele está vendo essas questões das melhorias, dos indicadores de tudo. E por conta disso, ele está tentando implementar o ERAS no Hospital do Coração, certo? Inclusive agora, se eu não me engano, é dia 12 de março, ele vai trazer o Dr. Maurílio, que é um cirurgião de João Pessoa, que implantou o protocolo lá no hospital dele e ele teve uma melhoria absurda nos indicadores do hospital. Então ele vai trazer o Dr. Maurílio para cá, para dar uma aula para a gente e tudo, e a partir do dia 12, Dr. Teles já quer ver se começa a fazer o ERAS. E aí seria uma coisa interessante, como assim estão fazendo também a integração da parte clínica, né? Marcelo, Ricardo está indo lá para o Hospital do Coração. A gente também, se conseguir implementar lá, a gente tentar levar para o Hospital de Primavera, para ver o que a gente consegue trazer de melhorias sempre. Tá ok? Minhas substitutas, Maíla e Tamara, já estão convocadas para o dia 12 participar do evento. E se eu conseguir, também participarei. Se assim for possível. Porque, como eu disse, Ok, com certeza, com certeza. É trabalho de rede, não faz sentido implementar no local e não implementar no outro. Então, as sugestões das coisas, e eu sei que Maíla, boa parte do manual dela, já contempla algumas coisas do ERAS de cirurgia cardíaca, mas vale a pena a gente discutir quais são os processos que a gente precisa melhorar, quais são os indicadores que a gente precisa monitorar, e a gente já está convocado para participar desse evento, viu, Maíla? Estaremos lá. Então, fechado. Professora Isabela Rezende. Boa noite. Boa noite. Não, primeira coisa, viu? Endrigo, por favor. Hospital Primavera, Unidade São José e Hospital Primavera, Unidade Jardins. Nós temos que Perfeito. decorar isso até março, quando será lançado para o público. Então, nós temos que estar falando isso. Perfeito. E assim, primeiro um orgulho muito grande ver isso aí, porque vocês sabem que eu
há 30 anos atrás, né? Já fazia pós-operatório. Então, assim, ver como tá e ver essa empolgação de vocês com relação à cirurgia cardíaca, porque teve um momento que a cirurgia cardíaca, as pessoas parece que perderam um pouco a empolgação do pós-operatório, de fazer isso. Então, assim, eu fico muito feliz. Acho, da mesma forma que você falou, André, tudo tem que ser feito como rede. Acho que a questão de ter mais cirurgias na unidade Jardins é uma questão de tempo. As pessoas têm que criar cultura, né? Como se criou a cultura há muitos anos atrás do Hospital do Coração, que foi um hospital que foi inaugurado quando se operava só no cirurgia e no São Lucas. Então, isso aí é com o tempo, né? Então, com o tempo acho que vai ter cirurgia para os 2 hospitais, tranquilamente. E aí é uma coisa de cultura, de ter, das pessoas entenderem que tem, porque às vezes